Boa noite, pessoal. Erev Tov, ao povo da Techuvá, ao povo que se arrependeu, que está fazendo retorno, de encontro aos mandamentos e às mitzvot, né? As instruções do povo do Eterno, as instruções do Eterno. Como todo sábado, né, nós estamos aqui trazendo a porção semanal. Esse costume, ele tem milênios, o povo do Eterno sempre fez, principalmente nos dias de Yeshua, e seus discípulos, seus talmidins, todos os sábados eles se reuniam, a Kahal do Eterno se reunia e eles estudavam as porções. O que eu vou falar aqui não é mérito meu, eu não tenho nenhum mérito nisso. Esses estudos, esses ensinamentos, eles são milenares, é passado de geração em geração até chegar a nós. E nós agradecemos aos homens, aos sábios que se dedicaram à palavra para nos trazer esses ensinamentos. Muita coisa que eu falo aqui são midrashes, é tirada dos Talmud, então não estão nas Sagradas Escrituras, não estão na Torá, mas é o modo como os sábios veem, né, o andamento ou a história que é contada na Torá do Eterno, porque a Torá ela é perfeita. Então o Eterno ele disse assim para Moshe: Zahor el Tion hal Shabbat leikadishor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E nós estamos aqui nesse propósito. Eu sei que tem muita gente que gostaria de também, né, guardar esse dia para estudar a palavra, mas não pode, porque nós vivemos em um mundo no qual, principalmente aqui no Ocidente, né, que temos que obedecer o calendário gregoriano, né, que o Papa Gregório mudou tudo, em uma transgressão à Torá, os mandamentos do Eterno. Ele transgrediu os mandamentos, mudando o calendário. E o apóstolo Paulo, ele até fala sobre isso. Ele diz assim: olha, algumas coisas nós temos que fazer, nós temos que cumprir, porque caso contrário eu teria que tirar vocês do mundo, para que vocês não precisassem de exercer certas atividades. Eu sei que é muito difícil para quem tem família, para quem tem filhos, cumprir esse mandamento, essa palavra, que está entre as 10 palavras que o Eterno pronunciou para Moshe. Mas você peça ao Eterno que ele lhe dará um escape, lhe dará condições de você cumprir esse mandamento também. Se você não pode, você fica no seu trabalho, onde for, em comunhão com o Eterno, lembrando que aquele dia, né, foi o dia que o Eterno consagrou, descansou e determinou para que nós lembrássemos dele, da sua criação. Todas as palavras, as 10 palavras, né, 9 palavras, elas são muito aceitas, os 9 mandamentos são muito aceitos pelas religiões e até por civilizações e impérios. Mas quando chega no Shabat, eles não aceitam. Algumas sim, outras, a maioria não. O Shabat ele foi o mandamento mais combatido em todos os tempos, porque ele é a prova e o testemunho da criação do Eterno. Hoje nós vamos estudar a porção Lech Lechá, que quer dizer vai por ti ou vai para ti. Isso diretamente a Avraham, o patriarca, o nosso patriarca. E toda a Parashá, a porção, ela é dedicada ao patriarca Avraham. Do livro Hayon Yom, de autoria do Rabi Bereshit, é uma Parashá alegre, mesmo que no final não seja tão agradável.
Noa contém o dilúvio, mas o fim é alegre. Nasce o nosso patriarca Avraham, a semana verdadeiramente alegre é Lech-Lechá. Todos os dias da semana vive-se com o patriarca Avraham. O primeiro a sacrificar-se para difundir a divindade do Eterno no mundo. Este autossacrifício de Avraham transmitiu como herança a todos os judeus. Adonai ordena a Avraham para deixar seu pai e viajar a um destino desconhecido. Eu vou falar como está no estudo Avram, porque depois é que o nome dele é mudado, tá bom? Então Adonai diz para Avram, né, educar os seus homens e sua mulher. Então Avram educou os homens e Sarai. Eles moravam em Harã, ensinaram os outros homens sobre Adonai, as mulheres, né, a acreditarem em um único Criador dos céus e da terra. Adonai viu que Avraham era um tzadik, um justo, ímpar. Ele decidiu fazer de Avram o pai de uma nação sagrada, o povo de Israel. Avraham tinha agora 75 anos de idade e Adonai nunca lhe havia aparecido antes. Finalmente, as palavras proféticas de Adonai o alcançaram. Não é correto para você viver nesta terra ímpia, junto com seus familiares que veneram ídolos. Deixe sua terra, sua cidade e a casa do seu pai, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar, ordenou Adonai. Um frasco de perfume permanecia lacrado e embrulhado no canto, mais afastado da prateleira. Ninguém jamais tivera o prazer de sentir seu aroma enquanto estava no vidro. Seu aroma só seria sentido se alguém viesse, agitasse o conteúdo e abrisse o frasco de maneira que o cheiro se difundisse. Adonai ordenou que Avraham partisse da sua casa, de seu pai, dizendo: Avraham, você atingiu um nível tão alto, se permanecer num só lugar, como sua fama se espalhará. Vagueie e a fragrância de sua personalidade atrairá pessoas de perto e de longe para servir-me. Além disso, deixar seus pais será para seu próprio benefício. Se ficar aqui, não terá o mérito de ter filhos. Mas, se mudar seu local de residência, eu o transformarei numa grande nação. Seus descendentes serão o povo judeu. 4 atos têm o poder de modificar um decreto celestial. Doar tzedakah, doar justiça, tefilá, prece, techuvá, retorno ao caminho de Torá, e mitzvot, os mandamentos. Shinui Shem, mudança de nome. Alguns também acrescentam o Shinui Makom, mudança de local de residência. Aprendemos este último item do fato de que Adonai disse a Avram: saia de sua terra natal, etc. E farei de você uma grande nação. Avram mereceu filhos apenas depois de mudar o local de residência. Adonai abençoou Avram, dizendo: eu te farei fortuna e te concederei o poder de abençoar quem quer que desejes abençoar. Farei teu nome famoso no mundo todo. Abençoarei os que te abençoar, e os que te amaldiçoam, eu os amaldiçoarei. Todas as famílias da terra serão abençoadas em teu mérito.
se você analisar a história do mundo inteiro, essas promessas que Adonai fez a Abraão, elas permanecem até hoje. Basta olharmos para a política dos países no mundo hoje. A chuva e o orvalho cairão no mundo inteiro por tua causa e por causa dos teus descendentes. Porque Adonai não contou a Abraão o nome da terra para a qual ele queria que Abraão fosse, Eretz Kenã, ou Eretz Kenaã, que é um outro nome para Eretz Israel. Adonai estava testando Abraão. Será que ele ouviria Adonai e iria para um lugar que nem sequer conhecia? Abraão passou no teste com sucesso. Não questionou uma vez sequer. Quanto tempo durará a jornada? Que lugar é esse para onde você pretende me levar? O livro de Terrilim atesta sobre Abraão. Terrilim 119:60. Apressei-me e não hesitei em guardar teus mandamentos. Adonai também não queria que o pai de Abraão, Terá, fosse junto com ele. Terá poderia estar interessado em se estabelecer em Eretz Israel junto com o filho, mas como não sabia para onde estava se dirigindo, disse a seu pai: Adonai pode me ordenar viajar até o fim do mundo. Quando Terá ouviu isso, preferiu ficar em Harã. Abraão disse à sua mulher, Sarai: não vamos nos atrasar nenhum dia, partiremos imediatamente. Abraão levou junto seu sobrinho Ló, irmão de Sarai, que era órfão e tinha sido criado por eles. Muitas das pessoas a quem Abraão e Sarai tinham ensinado a acreditar em Adonai também decidiram acompanhá-los em sua jornada. A partida de homem tão importante quanto Abraão não poderia passar desapercebida. Todos os nobres cumularam Abraão de presentes, e o rei Nirode enviou-lhe um servo, de nome Eliezer, a fim de acompanhar e servir Abraão. Adonai enviou nuvens na frente de Abraão e sua família, para lhes indicar o caminho pelo qual ele queria que seguissem. Abraão viaja de Eretz Kenaã até o Egito. Quando chegou na Eretz de Kenaã, percebeu que a população ocupava-se trabalhando o solo. Disse: espero que o meu quinhão seja nesta terra. Adonai apareceu a Abraão na cidade de Shechem e anunciou: darei esta terra aos teus descendentes. Abraão construiu um altar para agradecer a Adonai pela boa notícia de que seus descendentes receberiam a Eretz de Israel. Abraão não fixou residência permanente naquele local. Continuou, contudo, a cruzar a terra. Abraão viajou durante toda a vida. Qual era a finalidade de suas andanças em Eretz Kenaã? Primeiro, a cada uma de suas paradas, Adonai deu a Abraão uma previsão dos futuros eventos que aconteceriam com seus descendentes naquele local, e rezou em prol desses. De acordo com a Halachá, lei judaica, uma das maneiras de adquirir uma terra é andando por todo o seu comprimento e largura. Ao vaguear por Eretz Kenaã, Abraão estava desta maneira tomando posse da terra. Sempre que Abraão viajava, espalhava o nome de Adonai, o nome do Elohim, o nome do único Criador. Debatia a fé verdadeira com milhares de pessoas
e convenceu-as a se tornarem suas seguidoras. A fome em Eretz Quenaã, na terra de Quenaã, pouco depois que Abraão, Sarai e sua família chegaram à terra, a chuva parou de cair, as plantas deixaram de crescer, logo não havia mais frutas, vegetais nem grãos. As pessoas ficaram cada vez mais famintas. A fome não graçou em outra terra, a não ser em Quenaã. A fome era uma prova para testar Abraão, se ele se rebelaria contra o Todo-Poderoso por encontrar-se em tal calamidade. Afinal de contas, não foi ele a terra porque Adonai lhe ordenou e Adonai não garantiu-lhe todas as suas bênçãos? Não obstante, a confiança de Abraão na sabedoria de Adonai ficou intacta. Jamais proferiu sequer uma palavra de reclamação. Decidiu que era correto deixar a terra de Canaã até que a fome amainasse. Informou sua esposa e toda a sua casa: viajemos ao Egito, pois ouvi que lá o alimento é abundante, mesmo que não chova. O rio Nilo irriga a terra. Como se pode compreender o fato de que um judeu, apesar de se encontrar na mais miserável das situações, não obstante afirmar, é tudo para o bem? Ou seja, em todas essas circunstâncias, Abraão dizia amém. Elohim melech neeman. Elohim é rei fiel. E um traço desse caráter inato, herdado de nosso patriarca Abraão, cuja fé em Adonai era inabalável, mesmo quando exposto à fome, Abraão não se queixou, porém confiou na divina providência. Daqui, seus descendentes em todas as gerações foram e são capazes de suportar sem desesperanças as intolerâncias, condições da vida nos guetos e a tirania dos povos entre os quais viveram. Mas alguma coisa estava incomodando Abraão. Ele disse: eu não me sinto bem em ir ao Egito. Geralmente, nós que convidamos as pessoas para casa. Abraão está acostumado com isso, a ser bênção. E lhe oferecemos uma refeição. Quando querem nos agradecer, explicamos que é Adonai quem alimenta a todos. Que ensinamento, né? Como era bom se vivêssemos isso hoje. Assim transmitimos ensinamento às pessoas. Mas o Egito é um país muito rico. As pessoas não necessitam da nossa comida. Tenho medo de que não vamos poder ensinar a outros sobre Adonai. Contudo, Abraão não tinha outra escolha a não ser ir para o Egito. Sarai é levada ao palácio do faraó. Abraão e Sarai aproximaram-se da fronteira do Egito. Agora, chegando a hora de Abraão advertir Sarai do perigo iminente, Abraão explicou: mesmo nas terras anteriores, onde tivemos, não há mulher tão justa e formosa quanto você. Todavia, estamos prestes a entrarmos num país cujos habitantes têm a pele escura, negra, e por conseguinte sua beleza será ainda mais notável. Entenda que isso aqui não se trata de racismo. Não estou dizendo que os negros, são inferiores aos brancos, mas que seria uma mulher com uma pele diferente. Então ela ia causar espanto. A mesma coisa é quando encontramos um animal, o tigre de Bengala, e por aí vai. As características diferenciam,
as espécies. Então, aqui não se trata de racismo, quero deixar bem claro, e sim de etnia, de povos. Sarai era de pele clara e os egípcios eram de pele escuras. Então, ela ia se destacar no meio do povo. Mas compreendemos que na literatura bíblica da Torá encontramos que algumas mulheres se destacavam por sua beleza. Isso não é ser racista, isso é ser racional. Comparadas à beleza de Sarai, todas as outras mulheres eram feias. Havia 4 mulheres cuja beleza era especial ou excepcional. Sara, Rahav, esposa de Yehoshua, Josué, Abigail, uma das esposas do rei Davi, e a rainha Esté. Sabemos também que os judeus eles destacam essas mulheres, mas a palavra do Eterno diz que não houveram mulheres mais bonitas do que as segundas filhas de Jó. Ele teve os primeiros filhos que morreram, e os segundos filhos que ele teve, as filhas eram as mulheres mais belas que já houve na face da terra. Nós temos essa referência também. Por esta razão, Sarai portava o nome adicional de Iscar, que significa todos falavam sobre sua beleza. Os egípcios são cruéis e implacáveis, explicou Avraham a Sarai. Podem tentar me matar a fim de colocar as mãos em você. Por motivo de segurança, é preferível escondê-la. Sarai, por favor, diga a todos que você é minha irmã, então não me matarão. E é bom a gente entender que isso não foi uma mentira. Isso não era uma mentira, porque você é neta, né? Abraão diz, você é neta do meu pai. E uma neta é considerada como uma filha. Sarai ela era filha do irmão de Abraão, Harã. Apesar de Abraão estar ciente da imoralidade dos egípcios, não hesitou em entrar no país, pois percebia a Shekinah, a presença do Eterno, com Sarai. Contudo, em vez de fiar-se em milagres, tomou todas as precauções. Informou a Sarai: ao cruzarmos a fronteira, carregaremos você num grande baú, e nossos homens fingirão carregar mercadorias. Os oficiais da fronteira perceberão o tamanho exagerado do baú. E gritaram: algo a declarar? Talvez alguma porcelana clara? Se há alguma taxa de importação para isso, pagarei o quanto for, disse Abraão. Ou talvez você deseja introduzir ouro e pérolas ao país? Perguntaram os oficiais. Aí Abraão disse: pagarei qualquer preço que vocês exijam. Não, você não escapará assim tão fácil, disseram os oficiais. Vamos abrir o baú e verificar seu conteúdo. Decidiram os oficiais. Então Abraão disse: estou disposto a pagar qualquer quantia se me deixarem passar. Os oficiais não deram ouvidos às súplicas de Abraão, abriram o baú e descobriram Sarai. Ficaram atônitos. Espalharam o boato de que uma bela mulher chegara ao país. Ela é perfeita para o rei, declararam. Mandaram a seguinte mensagem ao faraó: chegou aqui uma mulher bonita junto com o irmão. O faraó mandou seus soldados para trazer Sarai à sua corte. Imediatamente, Sarai foi levada à força. Quem é você e quem é o homem que a acompanha? Questionou o faraó. Sou Sarai, filha de Harã, e quem me acompanha é meu irmão.
respondeu Sarai. O faraó ficou satisfeito com a resposta de Sarai, enviou caros presentes a Abraão, gados, escravos, ouro, prata e pérolas, e lavrou um contrato de matrimônio, prometendo a Sarai todo o seu ouro, prata e escravos. O faraó também lhe deu uma propriedade como presente, a terra de Goshen. Agora Sarai não tinha outra opção senão contar-lhe a verdade. Sou uma mulher casada, informou a Faraó. Abraão é meu marido, mantivemos o fato em segredo por temor, mas o Faraó não lhe deu ouvidos. Para mim, isto não faz diferença alguma, respondeu. Apesar disso, forçarei você a se tornar minha esposa. Sarai prostrou-se perante Adonai e rezou a noite inteira. Mestre do universo, exclamou, sabes que deixamos nossa terra natal por ti. Abraão partiu com tua promessa de que nenhum mal lhes aconteceria, e eu parti com fé em ti. Adonai respondeu, escutei sua prece e juro que nenhum mal lhe acontecerá. Um anjo permanecerá ao seu lado com um bastão. Assim que ordenar-lhe, golpeei, ele atingirá o faraó e sua casa. Sarai ordenou ao anjo a golpear, e o faraó, sua casa, os nobres e seus servos foram cometidos de bolhas. Adonai disse ao anjo, os eventos desta noite são agúrios de eventos futuros. Da mesma forma como o faraó foi atingido agora por causa de Abraão e Sarai, no futuro o faraó e os egípcios serão atingidos por pragas, e então os filhos de Israel serão libertados do jugo egípcio. O faraó sofreu terrivelmente com as pragas, percebeu então que Sarai era uma mulher justa e íntegra, que estava sob a proteção de Adonai. O rei foi forçado a libertar Sarai, enviou uma mensagem para Abraão justificando-se sob o pretexto de que não sabia que Abraão era seu marido. E tudo culpa sua, disse ele, porque não me disse que esta mulher é casada com você. Agora pegue-a e deixe este país imediatamente, antes que outras pessoas tentem fazer-lhe mal. O faraó conhecia muito bem o seu povo e temeu que, se Sarai permanecesse por mais tempo, poderia sofrer abusos. O faraó estava tão assombrado pela grandeza de Abraão e Sarai que mandou com eles sua filha, a princesa Agar. Isso nós não temos na Torá, essa afirmação. Mas os sábios acreditam que Agar era a filha de Faraó. E ele a deu a Sarai, para servir a Sarai e aprender o seu modo de vida. Pensava ele, é melhor que minha filha seja serva na casa de Abraão a ser princesa numa casa diferente. Isso faz a gente entender alguns atos de Agar lá no futuro, que você vai ver aqui nessa porção. Faraó deu para Abraão e Sarai presentes valiosos. Mandou também soldados para acompanhá-lo de volta à fronteira do Egito. Isso era inédito. Os egípcios mal podiam acreditar. O seu rei havia libertado uma mulher que queria para si, intocada, e não matou seu marido. Isso nunca tinha acontecido antes. Agora todos compreendem que Abraão e Sarai eram protegidos de Adonai. Ninguém, nem mesmo um rei, podia fazer-lhe mal. No resto do mundo, também as pessoas exclamavam admiradas, até os egípcios, que são feiticeiros, peritos, foram incapazes de prejudicar Abraão e Sarai. Adonai fez com que todos esses episódios, ou todo esse episódio, ocorresse para que Abraão e Sarai ficassem conhecidos como grandes tzadikim, justos. A viagem de Abraão e Sarai ao Egito também fez com que Agar se unisse a eles.
Toda e cada ação da vida de nosso patriarca lançou um precedente para um evento similar que, no futuro, aconteceria com seus filhos. Tudo o que aconteceu a Abraão e Sarai no Egito seria espelhado por algum evento paralelo na história de seus descendentes. Abraão desceu ao Egito por causa da fome. Os filhos de Jacó seriam similarmente compelidos a descer ao Egito por causa da fome. Assim como Sarai resguardou-se de conduta modesta no palácio do faraó, as mulheres judias no Egito se guardariam de mergulhar na imoralidade. O faraó foi atingido por pragas por tentar prejudicar Sarai. O faraó foi atingido por pragas por prejudicar os filhos de Israel. Está vendo a coincidência? Eram espelhos do que ia acontecer lá no futuro com os filhos de Jacó. Abraão foi dispensado pelo faraó com grandes riquezas. De maneira similar, os filhos de Israel deixariam o Egito com grandes riquezas. Abraão se separa de Lot. Lot se estabelece em Sodoma. Abraão era um homem muito rico, porque Adonai o abençoou. Tinha muitos bois e ovelhas, ouro e prata. O sobrinho de Abraão, Lot, que viajou com ele, também tinha grandes riquezas. Não porque era um tzadik, um justo, mas porque estava junto com o tzadik Abraão. Viu como é bom a gente ter companhias boas? A gente acaba sendo abençoado se ficarmos juntos. Né? Só fica na sombra quem está embaixo da árvore. Não é isso? Então, continuando. Ló tinha riquezas porque estava junto de Abraão. Então surgiu uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão costumava ordenar aos seus pastores: nunca deixem meus animais entrarem nos campos de outros. Se meus animais pastarem nesses campos, estarei roubando o pasto de outras pessoas. Isso é que é ser justo. Isso é que é ser um tzadik. Mesmo que Adonai tenha prometido toda esta terra a mim, Canaã, né? Canaã pertencerá um dia aos meus filhos, ainda não é minha. Os pastores de Abraão punham focinheiras nos seus animais cada vez que passavam diante dos campos que lhe não pertencia. Imagina, não deixava o animal comer. Ordenaram aos pastores de Lote que fizessem o mesmo, mas estes não puseram focinheira nos animais, afirmavam. Em breve, a terra vai pertencer a Lote, os pastores de Lote diziam, visto que Abraão não tem filhos, e assim eles permitiam que os animais de Lote comessem nos campos de outras pessoas. Os pastores de Abraão insistiam em argumentar com eles que estavam errados. E os pastores de Lote, por sua vez, os contradiziam. Abraão demonstrou Lote: como pode rebaixar minha estima aos olhos dos habitantes desta terra? Sabe que sou um estrangeiro em seu meio. Não deixe seus pastores apacentarem os rebanhos em campos alheios. Como Ló ignorou as palavras de Abraão, este lhe disse: não é bom que briguemos. As pessoas vão dizer que Abraão e Ló são parentes e não vivem em paz. Por isso, é melhor nos separarmos. Você pode escolher se quer se estabelecer ao sul ou ao norte da terra. Se você for para o norte, eu irei para o sul. Se você for para o sul, eu irei para o norte. Não precisa se preocupar de que estarei muito longe para ajudar. Se precisar de mim, vou estar perto o suficiente para vir ao seu auxílio.
Ló decidiu se estabelecer na cidade de Sedom. Sedom e as 4 cidades vizinhas estavam localizadas às margens de rios. Seu solo estava por ser bem irrigado e havia ali ótimas terras. Ou seja, o olho grande de Ló, né, olhou para a planície do Jordão e opa, eu vou para ali. E foi, né, em direção a Sidom. Ia morar. Então ali tinha pastos para o gado de Ló. A decisão de Ló foi um erro, porque os habitantes de Sedom eram os piores de toda a Quenã. Eram ladrões e assassinos. Naqueles tempos, o pior insulto que você podia fazer a alguém era chamá-lo de sodomia. Imagina. Ló cometeu 2 erros. O primeiro, separou-se do tzadik, Abraão. Separando-se de Abraão, Ló estava, na verdade, separando-se de Adonai. Disse, não quero nem Abraão, nem o seu Elohim. Segundo, estabeleceu-se entre perversos. Ló deixou de ver o mau caráter dos sodomitas, né, de Sodomia, porque esperava riquezas em Sedom. Mas no final ele saiu arruinado, como veremos na próxima porção. O que podemos aprender de Ló? Nossos sábios nos dizem o seguinte midrash: Piquet Avot 1:7. Afaste-se de um mau vizinho e não se associe com um perverso. O que eu acabei de falar. Somos aconselhados a nos unir com amigos que nos incentivam a ser bons e praticar o bem. E precisamos nos afastar daqueles que nos influenciam a agir erradamente. Abraão vence uma guerra contra 4 reis. Era a época de Pessah. Mas será? Mas já se comemoravam a Pessah naquela época? Nós vamos ver que sim. Né? Pessah é a Páscoa. E Abraão estava ocupado assando a matzot. Matzot são os pães. Né? Comida da Páscoa. Apesar de a Torá ter sido dada só depois da época de Abraão, Abraão cumpria todas as mitzvot da Torá, porque elas foram dadas a Noé, lá atrás. De repente ele viu um gigante aproximando-se de sua tenda. Isso aqui é tirado dos Talmud, é tirado, né, da sabedoria dos sábios. Né? Os sábios imaginam que isso aconteceu, né, porque são ensinamentos passados oralmente, né, de geração em geração, né, através da palavra e não pela escrita. Vocês lembram que lá atrás, na Parashá de Noa, né, Noa ele salva um gigante chamado Og. Né, e na Parashá, a gente falou que ele ia aparecer na próxima e ele ia servir a Abraão. Então está aqui o gigante Og, o único gigante que ainda estava vivo desde antes do dilúvio. O gigante fingiu estar interessado na mitzvah de assar a matzot, dando a impressão de que queria converter-se à fé de Abraão. É devido à falsa aceitação da mitzvah que o gigante recebeu o nome de Og, que significa bolo de matzá. Og deriva de Ugá, bolo. Og contou a Abraão: venho direto do campo de batalha. Deixe-me relatar o que aconteceu. O rei de Sidom e outros 4 reis se voltaram contra o poderoso rei Quedorlaomer, depois de o terem servido por 12 anos. Quedorlaomer chamou outros 3 reis para ajudá-lo na guerra contra os 5 reis rebeldes. Quedorlaomer e seus 3 aliados ganharam a guerra. Capturaram todo o povo de Sidom, e seu sobrinho Ló se encontra entre eles. Em seguida, Quedorlaomer
e suas tropas marcharam para o norte. O gigante Og pensou: quero que Abraão tente salvar seu sobrinho Lot dos 4 reis, que certamente vão matar Abraão na batalha. Então eu, Og, uma das pessoas fortes e famosas sobre a terra, tomarei Sarai como esposa. Imagina! O cara é gigante! Não é? Abraão raciocinou: Lot está em apuros. Vou preparar uma enorme soma de dinheiro. Talvez eu possa resgatá-lo. Se não, lutarei para libertá-lo. Abraão percebeu que seria um alvo muito bem-vindo às flechas inimigas. Não obstante, não hesitou em resgatar Lot, porque Abraão achava correto libertar Lot. Não havia se separado dele por considerá-lo não meritório. Contudo, apesar de Lot pessoalmente não merecer ajuda, Abraão viu que seria o ancestral de uma justa, Ruth, a Moabita, mãe da dinastia de Davi e do futuro Machia. Na qualidade de antecessor, Lot merecia ajuda. Rachem fez com que os 4 reis travassem guerra contra os 5. Incitaria os reis à batalha uns contra os outros, de maneira que no final sua fortuna cairá nas mãos de Abraão. Adonai preserva as posses dos perversos para que os justos as herdem. Isso é um provérbio. Um rico mercador foi obrigado a viajar a um país distante. Eu vou contar essa midrash e a gente vai terminar com essa midrash e continuaremos no próximo vídeo amanhã. E ele foi, para essa terra distante, para um país distante, para conduzir negócios. Seu único filho permaneceu em Jerusalém, onde estudava dia e noite. O mercador adoeceu no exterior e sentiu que seu fim estava próximo. Deitado no leito de morte, preocupava-se que seus bens cairiam nas mãos do escravo que o acompanhava e nunca chegaria ao seu filho na terra de Israel. Finalmente chamou o escravo e ordenou-lhe: traga um escrivão para que lhe dite meu testamento, e assine. Ditou então o seguinte: declaro o meu escravo como herdeiro de tudo que possuo. Meu filho herdará somente um objeto meu, que ficará ao seu critério escolher. Radiante de alegria, o escravo pegou o testamento e, após o falecimento do amo, voltou rapidamente a Jerusalém com toda a fortuna. Lá informou o filho do falecimento de seu pai e mostrou-lhe o testamento. Ao quebrado pela perda do pai e por haver sido deserdado, o filho foi ao seu rabi para contar-lhe a desgraça. O rabi escutou e sorriu. Ele disse: seu pai era um homem sábio. Imagina. Disse: queria ter certeza de que seus bens não fossem roubados ou perdidos pelo escravo. Deu tudo ao escravo, sabendo que, se lhe pertencessem, ficaria bem cuidados. Amanhã, quando o escravo apresentar o testamento perante o tribunal e reclamar para si todas as posses, menos uma, ponha suas mãos sobre seus ombros e diga: de todos os bens do meu pai, escolho este escravo. Uma vez que o escravo é seu, tudo o que lhe pertence também é seu. O jovem seguiu a orientação do mestre e a corte declarou que o filho era herdeiro legítimo de todas as propriedades do pai. Abraão reuniu seus alunos e servos. Juntos eram 318 pessoas. 318, né? Também.
e ele anunciou: estou indo para ajudar Lote, quem está em cativeiro. Quem me seguirá? Um grupo perguntou séptico: como espera vencer uma batalha contra 4 poderosos reis que sobrepujaram os exércitos de 5 reis? Abraão recrutou: sacrificarei minha vida, se necessário, para santificar o nome do divino, o nome de Elohim. Existe ato mais nobre de libertar uma vítima das mãos de um opressor? Abraão ensinou aos seus discípulos a grande mitzvah de salvar vidas humanas e ofereceu-lhes ouro e prata para que o acompanhassem à batalha. Então ele declarou, como ordena a Torá: aquele que teme ter cometido um pecado não deve ir para a batalha, mas sim voltar para casa. Todos os seguidores de Abraão foram embora, exceto seu grande discípulo Eliezer. Adonai disse: concederei a Eliezer a força de todas as 318 pessoas que ficaram para trás. O valor numérico do nome de Eliezer é 318, indicando claramente que seu mérito equivale a de todos os outros juntos. Bom, gente, a gente vai terminar por aqui, para que o vídeo não fique muito longo, né? Continuaremos amanhã, no Shabat. Creio que dará mais 2 vídeos essa paraxá. Então vamos encerrando. Laila Tove para todos vocês, né, para todos os irmãos. Né, Laila Tove para todos os Haverim, né, para todos os irmãos. E eu vou terminar recitando a Birkat Kohanim, né, que em hebraico, que é assim: Yevarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, vihuneka itza Adonai panavelecha, veiaselecha shalom. Shalom a todos, boa noite, fiquem com o Eterno e seus ensinamentos. Bom Shabat a todos.